Boa noite a todos. Mais um episódio do Pintando Negócios, todas as quintas-feiras, às 20 horas no YouTube. Eu gostaria de pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Ao meu lado, ele, Marcelo Marques. Boa noite, Marques. Boa noite, Marcos. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Semana foi boa? Com a graça do Senhor Jesus. Boa. Tô doido, mas doido para dar continuidade no episódio. Parte 2? E eu quero saber a história do voo. Putz, eu não lembro. Você falou que a tua memória era boa. Não lembro, meu. Eu tô ansioso pra 17... Não lembro. 1761? Passou perto. Eu não lembro. Boa noite, Celso. Boa noite, Thaís. Boa noite. Pra gente dar continuidade, Celso, fala pro Márcio dessa história, que é fantástica. Realmente, ó, não teve. Ninguém falou nada pra mim depois do episódio. Eu estou curioso. Por favor, Celso. Boa noite. Obrigado aí da tomada. Hoje, né, depois passado alguns anos, né, a gente considera um pouquinho mais ameno, mas o voo 1907 era um voo que saía de Manaus com direção ao Rio de Janeiro e ele tinha o check-in junto com o nosso, que vinha para São Paulo. Então, as companhias aéreas, elas procuram juntar os voos para, acho que facilidade por causa de funcionário e tudo, né? Então, saía às 15h30, se eu não me engano, e o outro saía às 15h45. Então a gente estava no check-in, inclusive na época era a implementação do check-in eletrônico. E eu encontrei algumas pessoas no caminho. Essas pessoas, o senhor estava em Manaus? Estava em Manaus, voltando para São Paulo, bem lembrado. E aí eu vi três amigos conversando, eles estavam indo para o Rio de Janeiro, e eles falaram, a gente fez o check-in, não precisa ir direto, pode ir direto pro avião, que não precisa passar no balcão, etc., né? Eles estavam indo por esse voo do Rio de Janeiro. Pois bem, aí a gente embarcou logo em seguida, o voo deles saiu, né? Quando nós chegamos em São Paulo, o meu telefone não parava de tocar, né? Tinha um monte de mensagem e o que tinha acontecido, porque não comentaram nada. E esse voo 1907, infelizmente, foi aquele do Legacy, que o pessoal estava a 40 mil pés de altura no voo da Gol, e o avião da Legacy estava saindo aqui de São José dos Campos indo em direção aos Estados Unidos, né? Era um avião da Embraer. Eles não estavam usando o transponder, que é aquele equipamento de aproximação da sirene para as aeronaves separar, e ele arranca um pedaço da asa do avião da Gol, e infelizmente foram mais de 150 pessoas, né, que vieram a falecer nesse... Mas qual que é a ligação do voo de São Paulo para do Rio? É o mesmo número? Então, o que acontece? O voo 1907, ele fazia exatamente, por isso a questão do que o Marcelo levantou, até Brasília, que foi onde teve a colisão, eles faziam praticamente a mesma rota, só que em tempos diferentes, né? Ele estava 15 minutos na frente do nosso avião. Ou seja, a informação era, existe um avião que estava indo de Manaus para Brasília que sumiu no radar. Quando chega em Brasília... Como se sabe qual é? Quando chega em Brasília... Já sem saber essa informação de que não era o dele. Quando chega em Brasília, ele vira no sentido do Rio de Janeiro e o nosso vira no sentido de São Paulo, né? Mais ou menos assim, a grosso modo. Então, o pessoal fala, ouve muito, quem é conhecido, voo vindo de Manaus, os conhecidos falam assim, poxa, o Celso está voltando para São Paulo e... Quem sabe mais sabe que parava sumiu um avião lá, porque isso aí, ele sumiu no radar, né? E aí o pessoal... E aí começa a vir um monte de mensagem, o Zé estava me esperando, o Zé tinha recebido um monte de ligações a respeito, e infelizmente, assim, para mim, né, foi felizmente, mas... E aí, porque hoje a gente brinca, né? Algumas pessoas falam assim, poxa, o avião do Celso caiu, caramba, né? Mas outras pessoas podem ter pensado, pô, o avião do Celso caiu, né? Ficou assim. E aí, você como filha? Não, eu como filha, né, nesse tempo não tinha informação, não chegava no celular assim tão rápido. Eu nunca vou esquecer, eu cheguei em casa,
nem lembro quantos anos eu tinha, era nova. E eu liguei a televisão e tava no plantão, falando do avião destino E eles Brasília. sabiam que eu tava voltando. E eu de sabia Manaus, que meu né? pai tava voltando, sabia que parava em Brasília. Eu sentei no sofá, tinha certeza. É complicado, né? E aí só que aí eu chamei minha mãe. Eu falei, mãe, eu só foi o mãe que eu Olha, me falei. arrepia. Aí minha mãe falou pra mim, tá tudo bem com seu pai. Aí eu sentei, Nossa. aí eu fiquei assim, na hora, porque eu acho que ela já, obviamente, né, já tava por dentro, já sabia. Eu sentei assim no sofá, então é uma coisa, né? A pessoa tá sempre fora de casa, tá trabalhando, a gente pede sempre pra Deus Meu Deus, que que história. esteja protegido. Mataram né? o senhor, vivão. Pois é, mas infelizmente... Mataram o Celso e o Celso de boa lá, chegando em São Paulo, pousando. E sem Um monte de entender cliente nada. ligando, amigos, né? A gente fica... A empresa, Brasília, do mínimo. E o engraçado que nessa história não tem nada engraçado, né? Mas é o Zé contando. As reações, né? Eu não aguentava mais, é muita ligação. Minha cabeça tava pirando. O Todo que mundo aconteceu com o preocupado. Celso? Aí, de repente, ele fala que viu o Celso. Aí, Chegou. Foi... Imagina o Zé. Eles não no aeroporto. comentam nada dentro do... Porque o pessoal, com certeza, o comando do avião já sabia, né? Do que estava acontecendo, né? Mas é complicado. O espaço aéreo da Amazônia, ele veio a ser mais rastreado depois de mais de 10 anos que eu viajava lá, né? Então, na época das queimadas, que era impressionante. Você não enxergava e o cara... Ele ficava um tempão sem contato, aí depois que ele passava a ter contato com a base de Manaus, né? Inclusive, tem mais um caso... rápido, né? Pra gente voltar no... A gente tava num... Você já viu um Jumbo? Você lembra do Jumbo 747? Arremeter. A gente tava... Eu viajava muito por ele, porque a Varig tinha um avião lá, né? E eu reservava com antecedência, ficava bem na frente, próximo ao comando. Então, a gente estava descendo uma vez, e a nuvem, muita fumaça, né? Muita fumaça por conta das queimadas. Rapaz, eu sei que aquele avião, ele começou a chacoalhar, próximo já, e o avião não arremete. Pô, um avião 747 remetendo. E a porta, naquela época não tinha o problema de 2001, acho que foi que teve o caso das Torres Gêmeas, que eles passaram a fechar, né? E a porta do comando abriu, né? E abriu, e os caras falando lá dentro, e eu, né, nervoso, aí desceu. Quando desce, eu vejo uma discussão entre o comandante e o copiloto. E o cara falando um monte pro copiloto, que você não viu, que eu não sei o que, os caras discutindo. Mas graças a Deus a gente acabou. Não, você tem duas histórias. Tem bastante coisa lá. Seu Celso. Mas tá bom. Mas Isso aí Se o seu Celso me convidar um dia pra ir pra Amazonas com ele, eu não vou não. Manaus não vou não. Mas o melhor é a lista, né, das pessoas. Quem que me mandou mensagem? Quem que me ligou nesse dia, fatídico dia, né? Quem estava preocupado comigo? E uma terceira, né? Uma terceira história, que é mais... Essa aí ela acabou não acontecendo, mas o sonho do seu Clair, né? O sonho do seu Clair era que eu viajasse no avião da Promodal. A gente mandava muito mercadoria na parte aérea, né? Porque chegar rápido. E tinha muita demanda. Então, a Promodal era uma empresa aérea que fazia voos diários para lá. E ela era conhecida pelo estilo dos aviões e tal. Assim. Então, o sonho dele era que eu viajasse junto com a mercadoria. Mas o dele não era ir junto, né? E o senhor fez isso? E esse homem ligava quase toda semana pro cara da Promodal para ver se conseguia me encaixar lá, né? Não era por questão de custo, era mais porque ele achar que era... E aí chegou um dia que ele conseguiu, e era legal porque eu ia até a casa deles, né? Aí a dona Margarete, seu Clair, eles iam me levar no aeroporto, meu carro ficava na casa dele. E aí chegou, né? Tá reservado hoje, vamos lá, tal. E era sempre vai de madrugada. Aí chegamos lá, era... quase meia-noite, né? O cara falou, chega lá meia-noite, o avião vai sair 2 horas. Aí chegou lá, o avião teve um probleminha técnico, vamos esperar um pouco. Aí então, vamos esperar, vai um probleminha técnico, né? O avião. Num avião, né? Para avião. Aí, não, mas já está quase pronto, deu 1 hora da manhã, ó. Agora aconteceu um outro negócio, vai atrasar mais um pouquinho.
Aí, quando deu 2 horas da manhã, a dona Margarida falou assim, não vai. Aí o cara falou, esse voo só vai sair 10 horas da manhã. Aí a dona Margarida falou, não vamos esperar, e ele também não vai. Aí ela foi lá, o seu Clay querendo que continuasse ainda a aventura, né? Aí ela foi lá, comprou, a Margarete foi lá, lembro perfeitamente, ela comprou lá na Varig, né? Aí no outro dia eu fui... De Varig. Eu não consegui realizar o sonho do Clay. É que não era pra ter ido. Mas nunca Vamos teve parar assim, de falar de avião um pouquinho, né? Eu tô com medo aqui já. O pessoal que vive em estrada, principalmente, né? Estrada, avião, você vê coisas... Né? O representante, ele tá sempre sujeito, né, Marcelo? Você sabe que... É rápido, hein? Rápido. Tô voltando. Nós fomos para São José do Rio Preto. Você ficou, acho que em Ribeirão Preto. Voltou eu e Edmilson. E estamos voltando. Eu morava em Ribeirão. É isso. E aí... O que esse polícia tá fazendo? E ele passava na nossa frente, assim, ó. Ele ficava zanzando na pista e abrindo as portas, assim, ó. Eu falei, mas que é isso? E a gente meio que procurando. Falei, vai dar uma besteira aí. Daqui a pouco, sem querer, eu olhei no retrovisor. Vem um pneu de caminhão só batendo assim, ó. Pau, pau. E o guarda tava falando, chega, deixa ele passar. Deu um pulo, passou todo mundo assim, ó. E foi embora. Nossa, meu Deus, hein? Aí depois caiu num barranco lá. Mas eu falei, esse aí machuca, hein? Isso daí seria isso. Meu, é cada coisa que Tem a gente muita história. vê. Eu peguei muita estrada também, né? De carro. Você vê cada barbaridade que é. Então faz parte da profissão do representante, E né? tem que se cuidar, né? Porque sente sono, né? Aí quer chegar, não quer parar. E aí você fala, vou esticar mais um pouco, mas o sono vem, então... Eu aprendi isso, sabe? Parado, eu sou não paro. Ó, existe uma... Quantos postos eu parei pra dormir? Meia hora, 40 minutos? É o suficiente pra você ficar despertar e continuar, né? Exatamente. Porque você põe a tua vida em risco dos outros, né? Existe um estudo da Polícia Rodoviária que 90% dos acidentes, e principalmente com morte, a pessoa tá a 10% mais ou menos do fim do trajeto Já dela. chegando, que é onde... Considerando que tá resolvido, né? Porque você É vem onde o cara tenso, acelera. você vem tenso E e ele você vem relaxa. com Você cuidado. relaxa, né? Quando você olha aquela imagem que você tá acostumado, agora eu tô em casa. E é onde você relaxa e pode ter uma dificuldade. No nosso caso, chegando na Bandeirantes ali, quando nós Fazer uma pergunta pro Celso. Celso, hoje você tem uma equipe com 5 prepostos, é isso? São 4, né? 4, isso. 4 prepostos. E mais o Celso, mais a Thaís apoiando e dando todo esse direcionamento para vocês. Mais o Rosário fazendo todo esse trabalho também lá dentro. E vocês trabalham com todas as linhas da Tintas Brasília. É fácil esse trabalho? Realmente ele é agradável, mas não é fácil, né? Ele é desgastante, né? Mas ele é muito compensador. Sim. Assim, a gente teve oportunidade, né? Como a gente foi pioneiro lá, de poder trabalhar em várias linhas, né? Então a gente hoje trabalha na repintura automotiva, na tintas imobiliárias, indústria, né? E isso aí faz com que a gente tenha um leque maior. Sim. É difícil administrar, mas a gente colocou na cabeça do seguinte: a gente vende tintas, né? Então a gente não visa muito a questão de qual que é o destino. Estou vendendo para uma loja, vendo tinta automotiva. Não, a gente foca na negociação. Então a administração de vendas, às vezes ela foge, né, da gente como... Porque a gente não consegue direcionar. Eu costumo dizer que vendas não é que nem a matemática, né? Às vezes os 2 e 2 não é sempre que dá o 4. É verdade. Então, você recua, você tem que administrar a negociação com o seu cliente, mas você não consegue administrar os seus concorrentes, né? Os players que estão no... Então, a equipe é bem treinada, as pessoas têm bastante já conhecimento,
E eu vejo que é difícil, porém é gratificante. À medida que você consegue bons negócios, você estimula-se mais, né? E começa a ter resultados diferentes. Mas eu queria assim abordar como você consegue as coisas, né? Eu acho que, respondendo dentro da sua pergunta, para um representante, para um cara que trabalha no ramo de negócios, ele tem que ter 4 fundamentos. Eu vejo como você torna um pouquinho menos difícil, né? Você tem que ter disciplina, né? A primeira coisa dentro da disciplina é você ser organizado, você ter a questão de números, como a gente comentou antes aqui, você ter a questão de horário, cumprir horário, a gente é um pouco exigente lá com os representantes para que compromisso. Então, a primeira coisa é disciplina, para você ter um início. Segundo, você ter foco, né? Quando você chega num cliente para fazer negociação, você tem que aproveitar o máximo do tempo possível que você tem com aquele cara lá, né? Sabendo que ele tem um monte de coisa a fazer, o foco você tem que estar sempre direcionado na negociação. Às vezes, você não vai ter oportunidade, então o seu foco já muda. Se você vê que o cara não está apto a negociar, você tem que focar mais ou menos o que ele... Então, a pessoa tem que sempre trabalhar com bastante direcionamento naquilo que ele faz. Se ele só trabalha, que é o nosso caso, com tinta, eu acho que facilita mais, né? Nosso caso lá na Brasília, hoje nós somos 100% vendedores de tinta Brasília. Isso acaba nos ajudando muito. Existe uma associação no mercado que fala, bom, a Qualicolor trabalha em função da Brazilian Color. Então eu acho que esse foco é extremamente importante. Uma questão que todo mundo fala, são 2 palavras que hoje está na moda, é a questão de resiliência, né? Então, é fácil vender, é fácil administrar. A resiliência, ela faz com que você supere as coisas. Então, você não consegue uma coisa na hora, você vai absorver aquilo lá como experiência para continuar tentando de uma outra maneira. Ou mudar a sua estratégia, então você sempre arrumar uma maneira de corrigir, né? A gente às vezes acontece de você não realizar um negócio, mas você não pode estourar, você ficar nervoso na hora. Eu fiquei sabendo essa semana de uma história que ainda hoje acontece, né? De um representante que foi numa loja de tinta e o dono da loja estava questionando. Ele falou assim, poxa, esse vendedor veio aqui, sinceramente, eu não sei como é que o cara tem um comportamento desse aí. Ele já tinha vindo algumas vezes, ele tinha mudado de firma, e eu falava para ele assim, espera mais um pouco, né? Quando o cara fala para mim, espera mais um pouco, eu começo a imaginar que eu vou ter um pedido lá na frente. Uma oportunidade, né? Porque eu conheço muitos clientes que falam, eu não sou me interessa. assim também. E aí o cara foi uma vez, disse que foi na segunda, disse que na terceira, o cara chegou e falou assim, eu vim aqui e tal. Não, eu estou vendo aqui os negócios para você, o senhor aguarda. Nós tivemos clientes que esperamos 2, 3 anos para negociar. Né? Aí disse que o cara virou e falou assim, Márcio, falou assim pro cara assim, pô, a linguagem do cara, o senhor está me tirando? Ele respondeu pro dono da loja. O dono da loja me contando indignado, né? Mas você tá me tirando? Eu venho aqui já, tipo assim, né? E a paciência onde entra, né? Aí o cara falou que a assim, nossa profissão exige muito. Falou, fique à vontade, aqui você pode se retirar nesse momento que você... Só faltou falar, eu não te chamei. Não te chamei, tipo assim, né? Eu falei, poxa, mas no ano 2024, né? Tem gente assim dessa maneira. E o cara falou que para comprar desse cara vai ser muito difícil, né? Então, o cara fechou a porta dele para qualquer empresa que ele vá, né? Então, isso mostra, né, quanto que a gente aprende, né? E uma coisa importante, né? A questão disso aí da resiliência, né? É você aprender com as histórias dos outros, né? Com as experiências dos outros, né? Que nem a gente comentou no outro episódio, a questão... Eu falei do seu Vitor, né? Mas ele somou mais do que
Mas assim, as experiências com que aprendi com ele me cortou muitos caminhos, né? E eu aconselho, assim, para quem está assistindo, para quem está junto aqui, é a questão de livros. Quem lê, ele encurta caminhos, né? O Marcelo essa semana postou um negócio no grupo lá pra gente. Então, se você lê, você aprende muito com as experiências das pessoas que... Então, eu tenho muito livro que eu li de, tipo, autoajuda, né? Isso tem 7 hábitos, né? Competindo pelo futuro. O cara aprende coisas que outros passaram e que você pode ganhar tempo, né? Para ter resultados positivos, Olha, minha né? vez. Não, Desculpa, eu atrapalhei o Não. raciocínio. Eu acho que essa mensagem que você está deixando é importante, Celso. Por quê? Rapidão, Edmilson. Escute. E vai emendar nessa resposta, em tudo que a gente está conversando. Você falou que tem são 4 pontos fundamentais, tá certo? Nós paramos no terceiro, na resiliência, certo? Mas antes de você falar o quarto, eu preciso falar assim uma coisa aí. O representante hoje, eu não vou generalizar, mas o mais novo, ele não se preocupa com o futuro dele. Vou te explicar por quê, Celso. Todo mundo tem um período de trabalho, né? Um prazo de validade. É normal. A idade, a saúde vai te cobrando e vai chegando uma hora que é como um jogador de futebol. Você tem que falar, opa, deu, porque eu não tenho mais perna, não consigo mais. E aí vai. Só que eu percebo da seguinte forma. Eu gasto hoje 10 mil na minha casa. Ganhei 12, 15. Tá bom pra caramba. E assim, é uma realidade. Mas ninguém pensa desse jeito. Pensa. E é por isso que a pessoa, ou o representante, pode ficar até a falar assim, ele tá falando bobeira. Não tô falando bobeira. A gente vê isso todo dia. A pessoa não quer ganhar mais. E aí eu emendo assim, Celso, com todo esse tempo de Brasília, na hora que você tá mais tranquilo de falar assim, eu vou viver a vida. Cada vez vocês querem mais, cada vez vocês querem mais, cada vez vocês querem mais. Mas nunca sozinho, né? eu Eu acho que esse é um ponto importante. E aí, eu penso assim, isso é pensar no futuro, isso é ter estratégia. O Celso fala assim, poxa, a gente tem que ter muito foco. O foco é você falar assim, quem que eu vou visitar? Eu vou visitar a Thaís. Como que a Thaís é? Eu já sei que ela vai me perguntar isso, vai falar isso. Mais ou menos a gente desenha. Porque na hora, às vezes, não acontece. Mas se ela for aqui, eu vou trazer aqui, a gente vai conseguir ajustar um bom negócio para todo mundo. Exatamente. Só que às vezes pode chegar lá, a Thaís tá brava, a Thaís não quer saber. Esqueceram de combinar com os russos, né? Que nem o Gaia. Isso. Esqueceu de combinar com os russos. Mas eu também tenho que saber que aquilo é um momento, eu vou deixar ali o negócio bem encaminhado e a gente volta para fechar o negócio. Não tenha dúvida. Isso aí é fundamental, você não se precipitar, né? Voltando, o Márcio queria falar? Não, pode ir, depois eu vou falar. E eu vou fazer só uma perguntinha para você voltar. Essa daí é importante. Quando você iniciou, e é bem rápido, é bem simples, quando você iniciou esse mundo e essa trajetória e o que você vem vindo, você teve que abrir mão de muitas coisas para estar nesse caminho que você está hoje? Olha, então, é importante, pergunta, não é tão simples assim, né? Porque você opta por entrar nesse mundo e você transforma aquilo lá no seu dia a dia. Então eu não abri mão por conta do que aquilo lá para mim era o que eu queria, né? O importante foi falado aqui do quanto ganha. Eu não sei se vocês lembram no episódio, eu não retive, né? Eu ganhava e gastava. Eu só fui conseguir reter alguma coisa ganhando menos quando eu tive meus filhos, né? Minha esposa me ajudou. Então o meu foco começou a voltar para querer guardar um pouquinho mais. Mas eu associo o que você falou não ao fato de querer ganhar mais, é o fato de você gostar do que você está fazendo. Obrigado, Celso. Né? Era isso que eu queria ouvir. Quando você
gosta daquilo que você faz, acaba sendo uma consequência. Não é mais o dinheiro que é o importante. Exatamente. Você falou aí, pô, eu tenho condições, graças a Deus, eu tenho condições e hoje, com 65, né? Meu pai foi até... Tá novo, meu. 75, então meu avô foi até 65, então eu tô na expectativa dos dois, né? Então, espero que fazendo. Mas assim, a gente preenche a nossa vida com as satisfações que você tem nela, né? Então a gente se realiza fazendo negócios e tudo. Então, E o resultado financeiro é consequência do trabalho. Você tem que ter isso como meta. Quando eu contei lá atrás que eu comecei a ter o retorno na indústria, é porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo e começou a vir, os negócios começaram. O Hamilton me chamou lá, você vai atender a Troll lá, né? Ele falou. Aí quando eu tive a oportunidade de ir para o Clair, eu já tinha todos esses 3 requisitos na mão, que era a organização, o foco e a resiliência. E eu tive a oportunidade de entrar na Brasília e ter um cara com uma equipe por trás que me dava a oportunidade de colocar isso em prática. E era uma realização constante, todo dia, lá na Brasília. Quando a gente certificou o ISO 9000, Dona Margarete e o seu Carlinhos lá, precisava. Mas você é um vendedor, você tem que estar na rua. Não, era uma necessidade e me massageava o ego mesmo. Eu fiz curso de auditor, nossa, tem que ficar 4, 5 horas lá fazendo auditor lá, mas era um negócio que eu sabia da necessidade para poder trazer melhoria para... Quando eu falei você teve que abrir mão, eu digo mais a questão pessoal, familiar, porque você acaba tendo que fazer viagem, né? E isso é muito importante, esposa, os filhos junto, e saberem que aquilo lá é necessidade, então, tem que... Não, porque eu ficava distante fisicamente, mas como a Thaís colocou aqui, eu sempre trabalhei em função... Depois que eu trabalhava em função das minhas motos, eu passei a trabalhar em função da minha vida, que era a minha família, né? Então eu tinha minha esposa e meus 2 filhos queridos, que eu ia viajar, a gente sempre ia lá pro shopping antes de viajar, e quando estava lá, e aí também que é a questão do foco da pessoa, da dedicação, eu só pensava no trabalho e neles lá. Então eu tive problema de não ter curtido mais, né? Hoje eu estou aproveitando mais com eles, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, mas não abrir mão. Eu acredito não ter aberto mão, porque eu sabia que eu consegui dar uma educação maravilhosa para eles, né? E o mais legal de tudo é de você estar na dedicação, né? Eu acho que cada pessoa pensa de um jeito, né? Então eu não tinha assim abertura. Uma vez minha esposa me ligou, eu estava na casa do Sabá, um amigo meu, um sábado à noite, né? E ela ligou toda nervosinha, sabe? Porque ela tinha ligado várias vezes no hotel e, né, a cabeça da pessoa imagina aqui, né? Foi sábado à noite, um vendedor longe, né? Eu passei muito por isso. E aí eu tava comendo peixe lá com o Sabá, com a família dele e tal. Quando cheguei lá, onde você tava, não sei o quê. Você é doido pra estar na tua casa, não é? Eu falei, pô, você não pensa que só porque eu não estou aí, eu estava em outro lugar, eu tô. Então, essa fidelidade, né, talvez tenha me ajudado bastante. Então, realmente eu não abri mão, eu fiz sempre com... Uma coisa assim, Celso, eu penso muito como você. Eu divido em 2. Trabalho e família. Mas e o lazer? Se eu tô em família, eu tô em lazer. Exatamente. Né? Então eu divido muito nisso. E um dia eu tava num carro com um empresário e um diretor de marketing. E aí o papo tá rolando, e eles falaram assim, qual que é o teu hobby? O meu hobby é barco, tal, essa coisa toda, e contou lá uma boa história. Aí ele falou, e o seu? O meu é moto, tal, essas motos grandes, e eu tô só ouvindo. Aí os dois viram, e a sua, Marcos? Minha família. Adivinha o que aconteceu? Acabou a história. Quebrou. Verdade, não. E assim, não é atacar ninguém, é o meu hobby, esse aí é o meu hobby. Não condenando, né? Pelo contrário, cada um tem que fazer o que sua... Isso, só que o meu é curtir minha família. Mas eu vejo só para essa situação sobre lazer, né? Uma vez hoje, esse privilégio, né, que eu tinha falado de poder trabalhar com meu pai é juntar isso, porque é o trabalho com
a minha família, né? E a gente passa muito tempo juntos, eu amo isso. E uma vez eu tava brincando com meu pai, eu falei assim, nossa, pai, você se diverte trabalhando, né? E ele falou a frase, meu lazer é o meu trabalho. E isso me marcou muito, porque fechou o diagnóstico na minha cabeça de como meu pai enxerga toda a rotina, a vida dele, né? Então, não tem o peso do trabalho. É claro que tem a responsabilidade, mas não é aquela visão negativa. E eu acho que isso, junto com a generosidade, que aí não é porque é o meu pai, eu vejo meu pai tendo muita ambição no sentido de conquistar mais coisas, porque gosta disso, mas não tem a ganância, porque isso é compartilhado. Então, quando a gente fala em equipe, né, a gente tem uma equipe importante, a gente pensando, acho que somos em 11, né, ali fechando a Qualicolor, né. Então, é um time de futebol, hein? É um time importante e a gente entende, né, que esse crescimento, acho que hoje eu tenho essa visão por ver meu pai sempre fazendo isso, que aonde mais a gente quer chegar, quanto mais longe a gente quer chegar, mais a gente depende de pessoas. Então, é um desafio encontrar as pessoas certas, é um desafio, mas são elas que são a solução, né? Então, começa a ser um trabalho como representante ali sozinho, fazendo as viagens e tudo mais, mas hoje a gente tem essa estrutura que a gente consegue realizar, e essas pessoas, eu enxergo, você comentou do Rosário, né? Ele tem as questões dele, mas é um cara que tem uma resiliência que é surreal, cara, a gente fala que é o pica-pau, né? Ele fica lá até conseguir a oportunidade, clientes que a gente não imaginava. Consegue ser insistente sem ser chato. E eu Isso já é ouvi, bom, eu já ouvi ele no telefone, o cliente fala assim, poxa, senti falta da tua ligação. Que cliente pode que dizer fala não pra isso? você, né? O cara não atende. Então, e ele ouve isso dos clientes. Então, a gente consegue, né, ter a equipe, cada um com sua característica e tal, mas todo mundo caminhando junto. Eu acho que todo mundo se completa, mas vê essa questão do trabalho, de gostar do trabalho, de fazer o negócio acontecer, enxerga Deixa eu fazer uma colocação pro Celso. Agora eu vou fazer um... Deixa eu só... é complicado, né? É assim, ó. Sou jovem, tô na profissão há 10 anos como representante, 7 de Brasília. E eu acho que todo representante tem um sonho, que é ter toda a estrutura que vocês têm. Então, no primeiro ponto, eu gostaria de parabenizar vocês por isso. Eu, há uns anos atrás, eu não acreditava no representante ter uma pessoa no escritório, digitando pedido, preposto, não acreditava nisso. Sou franco de falar isso. Achava que o representante, ele tinha que visitar os clientes dele, digitar os pedidos dele, até eu mudar para São Paulo, né? Viver mais perto de vocês, da estrutura de vocês e de outros representantes, meu pensamento mudou, caiu por terra. É um ponto. Então, assim, hoje eu tenho aí 2 pessoas que trabalham comigo, me ajudam, e isso é muito no espelho da Qualicolor, né? Então, assim, vocês são um espelho para muita gente. Gostaria de parabenizar vocês demais por isso. E que esse time de 11 pessoas que a Thaís falou se torne 20 pessoas. Eu tô começando, tomara que o meu chegue a 4, 5. Você foi uma surpresa agradável para nós lá. A gente sabe que o seu Clair busca faz muitos anos, né? Ele sempre está procurando talentos, né? Ele mostra nos workshops a vontade dele de ter pessoas competentes. Você superou mesmo, né, nossas expectativas lá, né? Não era mais um falastrão, né? Você está mostrando o resultado e eu aconselho sim, você partilhando, você colocando pessoas, você está melhorando o seu nível de qualidade de atendimento ao seu cliente, você está partilhando, você está distribuindo a sua renda, você está tendo uma condição de vida mais sossegada. E isso está fazendo bem para a sua cabeça, para você alavancar novos negócios. Você está fortalecendo a sua região. Por que eu cheguei, né? Nós chegamos nesse patamar? O Clair é um cara que se engana quem acha que ele não está nem aí, ele fica só observando, ele é um cara extremamente exigente. Seu Clair, ele nunca vai chegar para você e falar, eu quero que você faça isso, eu quero, mas ele espera muito de você. Isso aí nessa
nessa convivência que eu tive com ele todos esses anos, mostrou que ele sempre espera alguma coisa da gente. Cada vez que ele me dava abertura, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, eu comecei a notar que sozinho não era capaz de fazer e fornecer. E eu, do jeito que eu conheço ele, depois foi claro isso aí, ele ia arrumar um jeito de colocar pessoas que fizessem aquilo que nós, com o nosso grupo, fazemos. Então eu me antecipei, eu trouxe logo de cara, eu trouxe um motorista, que eu precisava trabalhar na rua fazendo minhas coisas assim, né? O senhor já identificou a necessidade de um motorista. Aí ele ficou comigo 1 ano e pouco, o menino. Aí, na minha vida, abençoou o Zé. O Zé veio depois de 1 ano e meio, 2 anos. O José deve estar comigo há uns 20 e poucos anos. Ele entrou como motorista, cheguei para fazer uma entrevista lá, uma gravata toda torta lá, caramba. Mas eu falei, pô, esse cara aposentado, tinha 40 e poucos anos, né, Zé? INSS aí, né? Aí o Zé veio e ele começou a me ajudar. Eu dava as tarefas para ele, eu ficava muito na empresa e ele saía. Isso me dividia bastante coisa. Aí teve quando vem a revenda em 2001, era só eu. O Clair não queria porque ele achava que eu não iria continuar a dar conta da tinta industrial com a revenda, porque eu já tinha bagagem Ele ficou meio assim, né? Aí ele acabou cedendo, me chamou e falou, Celso, nós vamos te dar. Por quê? Porque eu tinha falado que eu tinha uma outra pessoa, que era o Valdir. O Valdir tem uma experiência muito grande na repintura. Trabalhou na Iberê. Meu irmão. No varejo, né? Aí o Clair nos agraciou com o ABC e Zona Sul. Então, com uma pessoa designada para cuidar. E o Celso administrando... O senhor aí já estava administrando 3, 4 pessoas, 2 pessoas. Era o administrador de 2, né? Era chefe de 2. Aí foi indo. Quando dá 2005, mais ou menos, aí vem a Viviane, porque eu tinha muita demanda de follow-up e emissão de pedido. E foi indo assim, né? À medida que cria necessidade, e é tudo bênção na minha vida, né? O Valdir saiu... Poxa, hoje o cara não tem mais região para Brazilian Color. Não tem mais região. Nós, quando começamos na parte de repintura, que o Francisco, cara top lá, que nos ajudou muito, ele ficou 1 ano e meio, Márcio, formulando todas as tintas, que ele veio lá da Elan Química. Ele não foi para o interior, ele preferiu ficar em São Paulo. O Clair, com a visão dele, trouxe o cara rapidinho, porque nós tínhamos já uma experiência com a terceirização. Nós tínhamos feito terceirização para verniz, para primer, para a própria Iberê, e ele... O seu Clair sempre atento, né? Falou, vamos fazer revenda. O seu Clair é diferenciado, né? Bicho... E a dona Margarete sempre, né? Hoje em dia diz que não é legal falar, né? Por trás de um homem... Uma grande mulher. Do lado do homem, né? Tem uma grande mulher. Ela sempre... A dona Margarete. Né? Nós fizemos reuniões lá na Tintas ABC, eles vão lembrar lá no hotel, Tintas Casa Carro, lá no ABC. E aí a gente fez a revenda, e o Chiquinho, eu fiquei de olho, eu falei, pô, eu tenho que ter a revenda, eu tenho que ajudar. Eu tenho, porque eu via a necessidade e ia poder. Mas sozinho, aí eu trouxe o Valdir. Então, assim, começamos. Eu, o Valdir, o Balbino, e tínhamos mais 3, acho que era o Luizão, tinha um cara lá Éramos 7. Tinha um cara que fazia aqui a sua região, era o Edemir, ele saía daqui da freguesia do UOL e ia até o Paranapanema lá. Era a região do cara. Ninguém queria. Aí o Clair falou, então pega aí, vai. Aí eu peguei e a gente já captou. Aí o senhor já administrava 3. Já eram 3, né? Que era o José, o Valdir e a Viviane. E foi indo. A Viviane tá há bastante tempo. A Viviane, eu perguntei para ela esses dias, ela falou que eram 15, eu não sei direito. Mas essas pessoas, elas acabam exercendo... Eu acho que são 18 da Viviane. Né? Eu acho, desconfio. E hoje a Thaís vai tomar frente devagarzinho, aos poucos, seu Celso? A ideia, já tá passando, já. A ideia é que ela consiga. Porque assim, eu amo ver isso. E eu gosto muito do empoderamento feminino, sabe? Eu acho, ainda mais no nosso ramo. Não, ainda mais no nosso ramo, que é um ramo muito machista, né? Eu falo porque eu vim de oficina, de
loja, realmente quando você, na época aí que eu trabalhava em oficina, loja, uma mulher é vendedora de tinta automotiva, um balconista. Caramba, já tinha aquele preconceito, né? Hoje não, hoje Já tem muitas, né? Que tem atuam muitas balcão, pintoras, muitas, né? Eu acho que hoje, antigamente a gente falava muito isso, vai tomar a frente. Mas o vai tomar a frente... É que eu sou arcaico. Não, eu sei, mas ele soa um pouco agressivo para quem tá junto na equipe da seguinte forma. Entendi. Puta, vai chegar aqui, vai reformular tudo. E hoje não, hoje a gente vê numa sucessão, né? Normal. Verdade. Você viu que eu falei natural. As duas em uma, né? Tomar a frente e depois eu falei sucessão, porque eu sou arcaico também, entendeu? Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, hoje se usa muito mais, né? Isso é natural. E eu acho isso muito legal, porque não tem um tempo. Verdade. Vamos fazendo. Vamos fazendo. Tem a nossa empresa passa por isso. Não vai fechar, né? Dormir um dia, acordar o outro com outro líder. São pessoas que estão há muito tempo, a sucessão, e que todo dia passa por algo novo. E isso é bagagem, isso é experiência. É verdade. A necessidade de você se mostrar como você pensa é importante, porque como a pessoa está enxergando do outro lado lá, né? Não só como filha de quem está fazendo, mesmo dentro dos clientes e dentro da própria Brazilian Color, né? A pessoa saber que ele vai fazer daquilo para melhor, né? Como a gente tem visto lá dentro da Brazilian Color hoje. A gente tem visto a sucessão ocorrer lá, né? Aos poucos. E eu passei por isso aí lá dentro, né? Teve um dado momento imaginando que fosse continuar, mas aí isso aí acaba sendo natural. Eu tenho que manter ou melhorar o meu relacionamento com as pessoas que estão no comando hoje. Não é mais, seu Clair, como eu andei fazendo alguns tempos. Aí me corrigi, né? Hoje me reporto 100% para a Renata, para o Márcio Henrique, para o Márcio, e eles estão multiplicando, né? Como você falou, está somando aquela colaboração que o seu Clair, o seu Edson nos davam no começo. Eles agora tem mais gente, né? Seu Osmar, tem mais gente fazendo aquilo que eles fazem, e isso está dando uma condição de você ampliar mais ainda os seus negócios. Sim. Eu acho importante assim, que a Thaís vem desenvolvendo na Qualicolor, ela está oxigenando os céus a ter muito mais ideias, né? E lógico que eu acho que vocês conversam muito sobre isso, mas libera muito mais para a gente pensar. Verdade. Porque eu penso o seguinte, né? Tem um vendedor, aí ele vai lá e faz assim: minha mão toda suja de tinta, como que eu sou bom, que pipipi, papapó. Gente, quanto custa para você sujar a mão e quanto custa a tua hora para você ir vender tinta? Eu já sujei muito minha mão. Não, mas Márcio, eu não tô falando de não sujar. Não, quando eu era promotor técnico, pô. Não, mas espera aí, eu não tô falando de não sujar. Sim. Pelo amor de Deus, eu tô falando o seguinte. Fazer o que tem onde que é mais útil, né? Quanto custa a minha hora para mim fazer o que eu tenho que fazer? Que é trazer um cliente novo, que é trazer mais pedido. Isso é em qualquer ramo de atividade. Eu vou contar uma passagem rápida no meu começo de representação, que o começo é desesperador, né? Então pegava várias pastas. Tava uma de tinta, uma de pistola, uma de polimento, uma de papel. Um dia eu tinha 6 pastas. Não ganhava dinheiro com nenhuma. Aí teve um rapaz de uma empresa de polimento que ele queria que eu fosse pra dentro de oficina demonstrar o produto. Eu falei, amigão, se eu estiver lá, não vou ter tempo de vender o teu produto na loja. Verdade. O representante, ele tem que vender, eu penso, né? Isso. Só para completar, o que eu estou falando é assim: na Moca existe uma mecânica muito famosa, que é a mecânica do gato. E ela é grande, muito conceituada, muito famosa. Aí você vai lá. Quem vai te atender é o dono. Aí ele fala assim: o que tem no seu carro? Tá isso. Vamos dar uma volta. Ele entra no seu carro e fala assim: não fala nada, só vai, eu vou te fazendo o gesto, você vai dirigindo. Quando ele chega, ele fala assim: Celso, o carro do Márcio tem isso, confirma e executa o trabalho. Aonde ele ganha mais dinheiro? Colocando a mão na massa ou ele fazendo esse tipo de trabalho?
Ele escutando, ele ganha mais. Verdade. Não, então é nesse ponto que eu falo, né? Nós temos que, hoje nós estamos numa era muito avançada, nós temos que raciocinar muito, você tem que ter muita estratégia. Eu entendo, né, que um trabalho, um momento, né, que talvez seja o mais bacana de desfrutar é o trabalho de atendimento, né, o que realmente meu pai gosta de fazer, que é estar lá, atender os clientes. Só que tem muita coisa por trás que tem que ser feita até você entregar o pedido, né? E hoje essa estrutura que a gente tem, ela permite que meu pai fique mais livre para atender os clientes-chave, está muito dentro do negócio, né, desses grandes clientes, e a gente atuando ali, todo mundo, né, cuidando do que é seu, mas tem uma parte importante, né, de trabalho feito por trás. Acho que o grande desafio, né, que talvez, eu não sei se esse era o seu ponto sobre ter o preposto, ter uma equipe, às vezes a gente fica pensando, mas eu vou chamar a pessoa aqui para trabalhar comigo, vou designar uma área para ela, vou investir nessa pessoa e eu não sei se eu vou poder contar com ele depois de 1 ano, 2 anos, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acredito que para quem quer fazer crescer o negócio, né, chegar aonde ainda não está e que acredita que tem que ter uma equipe para fazer isso, o desenvolvimento das pessoas é inevitável, você tem que desenvolver as pessoas, confiar, e com sorte você encontra pessoas que vão ser leais. Isso. E a gente não tem só o Zé, temos outras pessoas que são muito leais. Que tem que falar. Eu citei o exemplo como o Zé, porque é o mais antigo, né, da equipe. Mas, rapidão, Thaís, você sabe o que eu aprendi nesse 1 ano e pouco que eu vou ter lá em São Paulo? Você quer crescer? É o que você falou. Acredite em pessoas. Não tem solução, é isso. Pode ser que não dê certo. Você vai ter que treinar uma outra pessoa, mas você quer crescer, acredite em pessoas. O cara sozinho, ele não consegue. O homem não é uma ilha, não adianta. Ele não consegue. O que a gente aprendeu é que a distribuição das tarefas acaba trazendo um retorno muito mais amplo. A gente chegou... Hoje eu estou buscando novamente. Nós tivemos uma época, né? O Marcelo falou disso já à mão, não tem necessidade. Nós trouxemos técnicos para trabalhar. Estou trabalhando com o Mariano, trabalhando com o Evandro. Eles eram técnicos para nós, eles faziam divulgação na Qualicolor, trabalhando direto. Porque a gente sabe, né, quão fundamental é o trabalho, né, do técnico. Quanto essas pessoas nos ajudam, né? O meu primeiro técnico foi lá em Manaus, né? Eu fui fazer assistência técnica lá no começo, precisava, mas aí nós tivemos que colocar mais um, porque eu não dava conta de atender as pessoas e ver o problema na linha. O técnico, ele traz uma prevenção, né? Quando fala assistência técnica, fica muito relativizado ao problema. Né? O assistente técnico, ele é muito mais do que isso aí. Ele vai antes do problema. Muito mais. Sim. Tem uma passagem aqui, nós fizemos lá em Manaus, firma pequena, mas enjoada era, viu? O negócio era bacana. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei que o cara ficava substituindo fornecedores de tinta por conta de, o problema não é meu, o problema é da tinta, o problema é da tinta. E nós encontramos nós verificamos essa necessidade do assistente técnico fazer o preventivo. Nós admitimos um funcionário lá que ele fazia as visitas periódicas. Nós conversamos com as diretorias das empresas e ele tinha visita diária nas grandes empresas, fazendo análise. Abertura de leque, pressão de ar, limpeza da tinta, limpeza ele fazia toda uma análise, tinha um mapa diário de acompanhamento. O Vanderlei, ele fazia em todas a fábrica, tinha CCE, tinha Multibras, tudo. E isso nos trouxe um retorno muito grande em termos de prevenção, né? Então, a valorização do assistente técnico, a partir daí, dava muito treinamento, né? Seu Celso, o senhor sempre investiu na Qualicolor, que automaticamente está investindo na Brasília, não é isso? Exatamente. Você sabia que tem muita gente que fala assim, você é besta? De jeito nenhum. Não, de mim. Alguns amigos, né? Nem de São Paulo. Quem tem que fazer é a empresa. Com umas loucuras que eu faço aí. Entendi. E tal. Você está fazendo o que a empresa teria que fazer. Não, mas a empresa não tem que dar uma pistola se o cara comprar X quantidade de verniz, porque a empresa está te dando condição. Eu penso que hoje o representante,
comercial, não sei se mudou da época que o senhor começou para hoje, mas eu vejo a minha representação como um negócio e eu tenho que brigar pelo meu negócio e automaticamente vou brigar pela Brasília. Então não depende só da empresa, depende muito de mim também. Sim, não tenha dúvida. Então, existe, acho, uma pessoa que a gente ia comentar sobre o Ricardo, né? Que está há tantos anos com a gente, que eu não tenho noção. Ricardo, excepcional. Excepcional, então, ele... Tudo tem um começo, né? E ele teve um começo com a gente, teve, obviamente, né, investimento. É um cara que ele é extremamente leal, continua andando com a gente e... Tudo vem do investimento. Então, investimento desde você conseguir colocar o cara lá na rua para trabalhar, que todos que são representantes sabem como é caro isso, né? E você... Só que isso depois traz a responsabilidade. Você pensar, bom, eu tenho agora uma equipe aqui que tá todo mundo focado nesse objetivo, mas é assim que vai fazer o negócio acontecer. Então, acho que o meu desafio é continuar, dar continuidade a isso. A figura do meu pai é muito forte, né? Então acho que se eu conseguir 10% da força na figura dele, tá ótimo. Mas com a equipe, sem a equipe, né? Não se faz nada aqui, né? Vou perguntar uma situação, só completando esse assunto. Teve muita crítica ou pedrada nesse tempo todo na questão de... Como eu posso te falar assim? Se o Celso foi vidrado. Você tá errado, não é nesse caminho. Tem que fazer mais ou menos o que o Marcos falou, né? Não é nós, é a empresa que tem que fazer. Não é isso, você tá fazendo aquilo outro, para com isso. Então, isso geralmente vai acontecendo naturalmente com a gente, né? Hoje, eu posso falar para o Celso e para a Thaís que a gente criou um podcast para divulgar a nossa marca cada vez mais, poder falar do comercial, poder entender cada um. Hoje eu falo que eu estou aprendendo cada vez mais, demais, com cada pessoa que eu converso. É inacreditável. Você aprende mais do que se estivesse numa universidade, porque são histórias, né, que é realidade. E aí eu estava conversando no domingo com uma pessoa e eu falei para ele uma coisa que não sai da minha cabeça. Quem nós não agradamos, que é quem nos critica por algum motivo, essa pessoa é a que mais enxerga a nossa evolução. E é por isso que ela critica. Né? Então, a gente percebe que para você ter o sucesso, em alguma hora você vai passar por crítica, por isso, por aquilo, mas tem que estar como vocês acabaram de falar assim, coração puro. Eu não tenho a obrigação de trabalhar, eu vou me divertir com muita responsabilidade, mas eu vou me divertir. Né? A gente vai criando uma competição natural. Que Celso, como é gostoso vender tinta, né? Não é a questão do dinheiro. Mas ninguém precisa de dinheiro. Não, gente, a gente está falando de uma outra etapa já. Mas a gente está falando da conquista. Pô, eu consegui. Caramba, eu achei que não ia ali. Né? A gente tem um exemplo ali na Zona Sul. A gente tem um exemplo fantástico, né? De ter lá uns pontos. E hoje a gente consegue atacar todos eles. E respeitando cada um que está do lado e que quer ser um parceiro. Sabia que eu ganhei o dia hoje? Ganhou com a minha fala? Não. Sim, eu só o Celso falando, que eu fui uma grata surpresa, porque eu vi isso do Celso, pô. Sabe o que acontece? É um peso para mim. Posso te fazer uma pergunta? Antes do Celso só completar, e eu paro agora. Eu só ouvi o Celso e a Thaís. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu escuto, e é para vocês. Há uns 2 anos e meio, 3 anos, todas as vezes que o seu Clair te encontra, ele fala assim, já arrumou alguém para digitar pedido? Ou eu tô errado? Você tá te dando um recado. Não, eu faz 1 ano que eu tenho uma pessoa. Eu falei aqui que seu Clair não cobra, né? Não, mas peraí. Aí ele falava... uma pergunta. Ó o que eu falava. Não, ele falava assim... Não, minha mãe ajuda. Isso, vai ajudar? Não, o Silvio Santos vai terminar o programa, vai passar em casa, vai digitar uns pedidos. Papá. E aí... Chegou uma hora que, em vez de quando eu dava uma afunilada nele, assim, só de leve, e ele falava assim, sabe o que acontece, meu? O
pessoa vai mexendo nos meus pedidos. Tem E aí eu falava ciúmes dos assim, pedidos. não, Não tá tem errado, medo, Você né? vai tá tirar errado. mais pedidos. Ele colocou a pessoa, Aí eu coloquei. aí ele virou um dia do nada e falou assim, puta, minha cabeça tá vazia pra mim fazer outras coisas, pra mim visitar mais, pra mim ter planejamento. E aí eu completei assim, você entendeu que o seu Kleger é o dono da empresa? Foi eu pus primeiro É a uma visão, pessoa. né? Primeiro eu pus uma pessoa pra digitar, depois um preposto. E realmente, que fantástico. Eu vou pra negociar tranquilão. E eu judio da pessoa que digita nos pedidos. Sabe aquele pedido de papel de pão que você anota rapidinho, a pessoa aprendeu, tira foto e pá, manda. Essa ferramenta do É celular fantástico, né? Você vai na mão, passa pro... Então, assim, eu realmente sou Clare e eu não tinha como correr mais, Thaís. Não, mas isso daí é um caminho Aí um dia ele inevitável viu pra eu na você. Brasília com o computador aberto e digitando, ele... mas tem que pôr a pessoa pra digitar pedido. Não, que esse daqui eu coloco desse cliente. Não, você tem que ir atrás de negócio e ter Chegou uma um pessoa ponto ali que... pra... Hoje você tá confessando isso daqui ao vivo. Mas é uma realidade? Não, mas é. Esse é um exemplo próximo. E eu falei representante isso pra um futuro representante que a Brasília tá contratando pro interior, pro meu lugar. Eu falei pra ele o quão crucial é ele ter uma pessoa pra digitar pedido. Que é mais importante que ele pôr um preposto hoje inicialmente. Né? Porque eu falei, você ficar na rua, né, não? Mas o crescimento Uma ele é pessoa orgânico, a demanda ela vai aparecendo. Então não foi da noite pro dia que precisou de um motor, meu pai precisou de um motorista, ou que precisou colocar uma pessoa para cuidar disso. É orgânico, quanto mais você vai. E aí que eu acho que entra a diferença entre a ambição e a ganância. A ganância é você querer fazer tudo por conta, abraçar todos os processos que não são. Qual que é o Não dá. processo principal que você faz dentro do teu negócio? É ir lá negociar, levar negócio pro teu cliente. Todo o restante, se você já começa a ter uma estrutura, não tem por que não compartilhar, né, com outras pessoas. Só que aí você arranja outra questão, que é a administração de pessoas, né? Que é difícil, você fazer a né? gestão das pessoas. Mas você tem que acreditar. Então é inevitável. Seu crescimento está atrelado a isso, então você tem que se desenvolver como desenvolvedor de pessoas também, Você né? quer ver uma coisa fácil? Eu acho que você já deve ter visto essa cena. A gente vai conversar com pintor, com lojista, com balconista, e você está falando que às vezes é natural eles olharem e falar assim, não sabe nem pegar no pincel, no rosa, não sabe nem pintar, é natural. E talvez eu faria isso também. E aí eu faço questão de colocar uma mão no bolso, pegar o rolo e ir lá aplicar. É direto isso. Direto. Então, assim, o sujar de tinta não é o problema. Não é o problema. Pô, que isso do Você tem teamwork? que fazer a coisa acontecer. Agora, focar o teu tempo onde deve ser focado. No último workshop a senhora ajudou, pô. Ajudou. Nas Fazia bandejas de diluição. tinta, diluindo. Ô, eu lembro, tá vendo? Tava de assistente. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Eu juro por Deus. Seu Celso. Não, mas... Não, aí eu vi com amor, não é que eu com desdém, mas eu falei, poxa, o representante mais antigo da empresa, um dos caras que mais vende, trabalha, ama a empresa que ele trabalha, tá lá Eu ajudando. preciso saber qual que é o quarto ponto do Celso. Mas Eu também, antes, curioso. Pera aí. Mas antes eu preciso só fazer o último comentário. Imagina, eu vou estar com o técnico na rua para visitar com o representante um cliente importante. Eu vou aplicar tinta e ele vai falar do comercial. Alguém vai ficar manco nessa história, né? Então, assim, cada um faz o que tem de melhor, porque ele vai dar um show. Sim. Quando ele passar a bola para nós vamos dar um show aqui. Exatamente. Sim. Agora eu vou deixar o Celso. Aqui, ó, essa questão eu não consigo, não sei pintar, né? A vez que eu tentei pintar lá em Manaus, tiraram muito sarro da gente. Domingos, que era o Domingos, um cara que me ajudou muito lá na Manaus. Então, o que a gente aprende, né? Que a gente aprende a poder melhorar a questão de vendas, é você tentar obter a ajuda das pessoas com que você faz interface. Então, você não necessariamente precisa saber preparar uma tinta, você não precisa saber pegar e pintar uma parede, ou então pintar um carro.
Na realidade, você tem que tentar obter daquela pessoa que executa essa tarefa ajuda. Quantas vezes que eu estive lá de madrugada, de Manaus, lá, junto com o Clair e a Margarete, e a gente não avançava, né? E a gente perguntava para o cara, mas assim, se você fizer de uma outra maneira, será que você não consegue? Se a gente afinar um pouco mais a tinta. Então você começa a dar sugestões àquelas pessoas e ele entender que você não está ali como um inimigo, né? Ah, mas a minha tinta, tudo lá na outra firma o cara pinta, não sei o quê. Você fazer entender o grau de importância daquela pessoa que está ali utilizando o seu produto, ele vai começar a entender que se ele puder, o máximo que ele puder te ajudar, ele vai ter um retorno muito legal. Então eu nunca me preocupei em querer ser eu o prático da coisa, né? Então eu tive os meus técnicos porque eu queria multiplicar com mais rapidez o trabalho, e lá no usuário eu sei que se eu for lá querer fazer como é que eu faço, eu ensinar o cara, a hora que eu virar as costas, quem vai continuar pintando é ele. Então na realidade eu tenho que fazer com que ele aprenda ou domine aquele produto que eu estou deixando, porque quando eu estiver fora, ele vai falar, pô, eu sei que eu tenho capacidade para fazer isso e não vou dar trabalho pro. Então é importante você valorizar o quanto a atividade daquele cara influencia no seu negócio e quanto para ele é importante aquilo. Ele saber que ele faz parte de um processo e que não é um inimigo seu, e sim é um aliado da empresa que está fornecendo e da empresa para a qual ele trabalha. Eu vou gerar uma polêmica aqui. Você sabe que eu sou polêmico nisso. Eu fui pintor, colorista, técnico e virei representante. Você sabia que, tá? Um bom técnico não se torna um bom representante? É porque às vezes quer debater com o cliente, né? Às vezes... Você sabia que um técnico ajuda? Assim, eu no começo da minha representação, sendo técnico, me ajudou. Mas hoje, eu vejo que isso daí não faz diferença nenhuma pro meu negócio. Porque o cara que ele vai vender, ele não pode chegar batendo em quem tá aplicando, falando, você tá fazendo assim, errado. Ele pode sugerir, mas aí por isso que é bom, inclusive, a Brazilian dar isso pra gente, né? A gente tem usado bastante as visitas técnicas, porque a gente vai com uma outra mão, apesar que a gente nem usa a visita técnica para resolver problema, né? Então a gente tem... na realidade, prospectar e abrir venda, né? Então a gente tem isso daí, por isso que é bom a gente ter o técnico do lado, porque ele pode eventualmente fazer uma contraposição para o seu cliente, mas você já vem logo amaciando, falando, mas veja bem, então são os contrapontos, né? Quando no atendimento do cliente. Sim. Mas a Brasília nos dá por esse trabalho técnico, né? A gente tem essa liberdade. Ajuda. Nossa, é um apoio maravilhoso, porque você chegar com um técnico, e eu sempre falo, argumento de venda, eu tenho um departamento técnico disponível para fazer visitas com o vendedor, porque ele não está ocupado para resolver problema de produto. Isso eu faço o cliente enxergar que, peraí, o produto realmente é bom. Eu não vou ter que... Se esse técnico vier, ele vai demonstrar para o meu balconista, ele vai demonstrar para o meu cliente, mas ele não vai ter que vir aqui para resolver problema de produto, porque não existe problema de qualidade. Então, isso é muito bom, né? Quero fazer uma observação para o amigo aqui. Não se generaliza que um técnico bom nunca vai ficar... Eu acredito que pelo seu profissionalismo você era um excelente, você não era um bom técnico, né? Mas você entendeu que você estava mudando de lado. O papel, né? Um técnico, ele pode fazer um argumento talvez um pouco mais forte, mas hoje em dia não se usa mais isso, da questão da imposição, daquela questão de não é assim e tal, mas ele começa a enxergar, desde que ele enxergue a necessidade de fazer contraponto com o cliente, ele não precisa, o bom técnico não virar, ele vira sim, basta ele querer, né? E aí já vamos aproveitar, porque senão a gente acaba esquecendo, falar da quarta situação, né? Isso aí que a gente está discutindo aqui chama-se empatia, né? Até você levantou o fato de o cara ir lá brigar, né? Até você comentou. Se você tem a empatia, que é o quarto alicerce da coisa, você começa a entender como está do outro lado da questão.
como é que esse cara está me enxergando, como ele está vendo a situação, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, né? Então, às vezes, uma argumentação de que, não, que o produto é esse, que o produto é assim, assado, o meu produto é melhor do que o que você tem. Tá? Uma certa ocasião, um vendedor de Tiner, né, que era o maior Hello líder do mercado, ele era gerente de vendas, e ele chegou para o meu maior cliente, que era o seu Giovanni, e começou a desdenhar do produto que eu vendia, né? Aí ele fala, se eu tenho esse produto aqui, não sei o quê, papapá, que o meu produto é o melhor, que o porcaria e tal. Aí o cara chegou, chamou ele lá, né, pra dentro, falou assim, o senhor, vem aqui no meu estoque. Aí tinha uma parede de Tiner, Elan e tal, né? Então quer dizer que o senhor está dizendo que eu como porcaria, você está falando mal dos outros produtos, o senhor está dizendo que tudo que tem aqui dentro da minha é porcaria? Então, sinto muito, mas o senhor pode se retirar daqui da minha... Então faltou a ele, nesse momento, a questão de como que o senhor Giovanni estava pensando naquele momento quando eu estava falando mal do concorrente, né? Do negócio que ele fez, do negócio que ele tinha, né? Quando você assedia um cara que está com problema lá no carro, pô, sua tinta está fora de cor, sua tinta está dando problema, aí o caramba. Aí você vai lá brigar de frente com o cara, aí você fala, pô, esse cara aí tá precisando entregar o carro. Esse cara, ele tá precisando, a vida dele, como ele deve estar pensando que basta vir um técnico aqui e falar que o problema não é da tinta. Então você tem que tentar, e você deve ter feito isso muitas vezes lá, solucionar o problema do cara, se colocar no lugar do cara para resolver aquela situação, e você vai alavancar e falar, mesmo que ele entenda no final, meu cara veio aqui, ele tinha, o problema não era na tinta dele, ele veio, me ajudou, e o problema era eu, e ele ainda saiu pedindo desculpa daqui para mim. Ajudou o cara. Ele ajudou o cara. De alguma forma. Esse é o ponto mais importante que eu acho de um técnico. Você ir avaliar uma situação, essa situação por algum motivo é do pintor, do aplicador, do que for, o técnico conseguir mostrar isso para ele, mas essa pessoa continuar comprando a nossa marca. Essa é a parte mais esse é o grande desafio. Esse é o desafio. Porque não adianta você ir lá e falar, Marcos, você tá errado. Você vai falar para mim, tá bom, eu não uso mais teu produto. Não, mas você vai falar assim pro cara, meu, tá bom, o outro funciona e você vai voltar pro outro. Você já ouviu falar do teste cego? Já, muitas vezes. Quantos caras que eu vi se orgulhando de que aplicou o teste cego, o cara não queria usar, o cara, eu fiz isso, mas sabendo das experiências dos outros, né? Eu cheguei lá, troquei, coloquei meu produto, fomos lá, falei pro dono da firma que o produto meu estava lá dentro e pusemos para testar. Aí o peão foi lá, né, testou e o caramba falou, esse aqui sim que é o produto e o caramba. Aí eu fui lá e desbanquei o cara. Eu falei, pois aí dentro, tá vendo até o meu produto. E o caramba, tá vendo como você não sabe nada? Fazendo teste cego, né? Não tem problema. Deixou o cara desse tamanho, coitado. Isso não se faz, né, com nenhum profissional. Não deu outra. Falou que o Márcio acabou de falar aqui. Não tem só Brasília, não tem só Elan. Vai pro quarto, por quinto. Não vai o que os caras ali. faziam, Marcelo? Tá bom, não tem problema, apanhei, legal, ele tem razão, seu produto é tão bom, mas eu não quero, eu vou usar o do fulano que é tão bom quanto. Então, o teste cego, esse tipo de coisa tratativa, você tem que entender como você coloca as coisas. Sabe uma coisa que representante que eu aprendi como representante? Como quando eu era técnico, não aceitava perder. Como representante, amigão, você tem que aprender a perder. Sim. Você não vai ganhar todas. E a questão... Você volta 2 degraus pra você subir 6 depois. Esse aí é o terceiro, é a resiliência. Exatamente. O cara tem que saber, eu perdi aqui, o que eu fiz errado, como é que eu posso na próxima utilizar isso aqui como experiência. Sim, então, assim, os 4 situações que o senhor falou, realmente é para todo representante, todo vendedor levar para a vida. Eu amadureci muito de 2 anos para cá, eu sinto isso em mim. O Marcos, que convive mais comigo, ele pode dizer isso, eu acho. Mas eu sinto isso em mim.
É porque o representante, ele tá ali numa posição intermediária, né? Ele tá defendendo o cliente dentro da empresa e defendendo a empresa para o cliente. Então, quando a gente pensa num técnico ou em quem formula a tinta, ele tem uma camisa ali vestida muito firme e forte, porque ele sabe o que ele está colocando no mercado. Só que a gente está ali intermediando todas as objeções dos nossos clientes, porque os caras duvidam, comparam e assim, a gente sente a pancada no mercado, a gente sabe, e o cara, além de tudo, de falar de qualidade do outro e tal, ele ainda vem com uma tabela de preço. Sim, a gente então, e a gente sente no bolso também, né? Porque além da gente perder, isso. a gente sente aqui, cara, no bolso. Então, mas quando a gente aprende, é fantástico. Por isso que tem que às vezes dar 2 passos para trás para conseguir, porque faz parte dessa posição. É o processo. Quem está lá dentro está sempre suportando para que não, essa tinta é muito boa e não está ali em contato direto com todas as objeções sobre produto e depois de preço. Enfim, é o meio do caminho. Por isso que tem que ter essa resiliência aí para conseguir. Essa reação, né, que o Márcio falou assim, de quando você perde, é extremamente importante como você reage para o cliente, muito. Como ele vai absorver aquilo. Ele vai falar, pô, o Márcio perdeu o pedido, o bicho tá inerte mesmo. Né? O cara não veio brigar comigo, não me xingou, não falou, pô, você não me consultou, como o cara lá, né? Você tá me tirando, o cara falou lá no começo, né, que o senhor falou. Eu falei, pô, mas esse camarada ele tem alguma coisa diferente, né? Desculpa. Ele tem alguma coisa diferente, né? Ele aceita o fato de ter perdido a história lá da guerra e da batalha, né? É um momento. E ele vai ver com bons olhos na próxima. Ô, Márcio, não dá para você melhorar um pouquinho aqui, ó, desse aqui, na próxima vez que ele for negociar, né? Ele vai ser mais simpático contigo para você não perder de novo, né? E jamais falar pro cara que ele tá me tirando, porque ele cancelou o pedido. Você falou pro cara que tá tirando, que nem esse cara. Verdade. A gente pode repetir bem rápido os 4 pontos? Claro, não tenho dúvida. Eu tenho... o primeiro é disciplina. Disciplina. Disciplina, foco, resiliência e empatia. São os 4 básicos. Eu li um básicos. livro que ele fala exatamente sobre isso, só que ele coloca em 5 pontos principais. E eu demorei para entender um pouquinho o primeiro. Porque o primeiro dele era o eu. E, mas caraca, esse aí é top. E aí eu fui começar a ler e reler para mim poder entender. E ele fala assim: primeira coisa que você tem que ter em vendas é o eu. Você conhecer todas as suas habilidades, todos os seus pontos fracos, treinar ela cada vez mais para você se destacar numa apresentação. Não tenha dúvida. De um produto, da sua empresa, na atuação comercial. Então você sempre tem que estar muito firme no seu eu. E é suas próprias fraquezas, inclusive. Isso, porque é ali que você vai treinar. Sim. Tá com sono? Acordei 3 da manhã. Com dor na coluna. Nós estamos em 2026, ele tá com dor na coluna. Não tenha dúvida. Tem um filósofo americano, Ralph Waldo Emerson. E ele fala, se você lê, ele fala autoconfiança. É um capítulo dele lá e ele fala exatamente isso aí. Você tem que saber o quanto você é capaz, o quanto você tem possibilidade de transmitir, de aceitar, de captar. Então, a autoconfiança é a primeira coisa que um representante tem que ter para poder dar continuidade em todos os demais. Teve um cliente específico nosso de revenda, enfim. Eu tive a experiência de ficar... Era recorrente, né? Então, eu estava sendo persistente, né? Não estava resiliente. Mas chegou um dia que eu tomei um baile, assim, extremamente cansativo. Não fui atendida, fiquei um tempão. E eu saí da loja... Me pegou, eu saí engolindo choro e eu chorei depois, chorei de raiva, eu fiquei com muita raiva.
E Caraca. eu fiquei com porque assim, eu não falei tá me tirando, né? Eu só me retirei da loja e me pegou assim num ponto, e aí eu pensei, nossa, se for para eu trabalhar de fato com isso, eu vou precisar saber administrar tantas vezes esse tipo de situação. E aí eu olhei para mim e pensei, por que que me doeu tanto, por que que mexeu tanto comigo eu não ter sido atendida de tanto que eu tentei, né? Aonde que isso me dói. Um pouquinho mais perto, desculpa. Aonde que isso me dói. E aí eu entendi que eu estava me colocando no centro da situação como se eu fosse o centro daquela situação, mas não é o meu cliente que é o centro da situação. Ele sempre... Então, se ele não puder me atender uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o meu papel é estar lá atendendo o cara. Então, a partir disso, eu consegui fazer essa leitura. De fato, foi uma situação assim que talvez ele poderia ter me tratado de uma forma diferente, poderia, mas talvez ele não estava destratando a Thaís. Ele talvez tivesse esse modus operandi com todos que fossem vender para ele, então não era sobre mim, era sobre ele, então era o meu papel, e vai ser sempre o nosso papel conseguir ler o nosso cliente e se entender dentro daquela situação. Peraí, eu não sou o centro, e como que a situação bate em mim, porque depois a gente tem que estar lá de novo, né? A gente vai ter que tirar o pedido desse cara outra vez. O cara a gente vai levar negócio pro cara, sempre que tiver eu vou levar. Então eu acho que vai muito, que eu sempre aprendi com meu pai, sobre a humildade. A gente não chegar no cliente e achar que porque eu vendo isso daqui, você precisa do meu produto. Não, peraí, estou trazendo um negócio e eu sei que uma hora eu vou ter oportunidade, mas se entender, né? Senão você vive passando raiva, né? Porque nem de um dia que você planeja, quantas coisas acontecem do jeito que você planejou, né? Quando você trabalha com um produto que a venda é recorrente, tem vários tipos de vendas, né? Então, o nosso é recorrente. O cara compra hoje, compra amanhã, ele pula, amanhã ele... Então, você tem que ter um tipo de abordagem sem desgaste, né? Porque você tem que pensar... Né? Quando esse cara falou, você tá me tirando, ele não vai conseguir vender para um outro cara lá da esquina. Ele só tem aquele cara para... Então, você tem que ter a tal da resiliência, né? E você fazer a análise do que você pode melhorar na próxima visita para poder ter um resultado mais positivo. A gente comentou aqui, a gente já comentou várias vezes, que tem vezes que a gente chega no cliente e a gente nem toca no assunto de negócios, né? Por ser compras recorrentes. Desculpa, você chega lá, né? O Celso tá aí, o Márcio tá aí, Thaís, Marcelo. Tá bom, pode entrar. Primeiro, ele já sabe que você não é um cara que cansa a visita, né? Porque tem gente que senta dentro, um vendedor tem que aprender isso aí. Ele senta diante de um cliente, ele tem que entender que aquela pessoa tem muitas atividades a executar. Sim. Muito mais que você tem que ser extremamente objetivo. Talvez ele nem tenha, né? Ele vai jogar tênis depois lá. Mas você tem que ir lá dar seu recado e tudo. Então, se você cria esse tipo de imagem no cliente, o Márcio tá aí. Então, manda ele vir porque eu sei que ele é ligeiro. Ele vai dar o recado e vai embora. Então, às vezes que o cara chegou o Marcelo aí, pode entrar, Marcelo. E aí, tá bom? Tudo certo? Tudo bem. E como é que tá indo as coisas? Tá bom. Aí, tá bom, eu tô indo embora, seu João. Mas tá indo embora? Aí, tá bom, o cara vai embora. O Marcelo foi embora, veio aqui, não falou nada de tinta, tá bom. Aí, o Marcelo chega no carro, eu falo, Marcelo, quanto tá a pinta mais? Né? Porque aí o cara sente assim uma proximidade, ele vê que o cara não é pegajoso, só negócio, sabe? Né? Só negócio. Porque a venda com recorrência, ela exige que você não seja desgastante com o cara. Porque, o Marcelo tá aí, vai ter que... Você falou de ter um monte de pasta, né? Isso aí, eu ia em depósito de material de construção. Quando eu chegava depois de um cara que vinha, lembra, é que vocês acho que não pegaram, mas os caras tinham umas pastas gigantes. O comprador ficava num desgaste danado. Quando era a minha vez, né? E quando esse cara já estava sem força, né, José? E quando esse cara era anunciado, o cliente falava, eu não vou atender esse cara. E ele poderia ter bons negócios dentro de uma daquelas 17 pastas lá. Ele poderia ter um excelente negócio, mas ele não. Então, por isso a concentração, o foco no seu produto é muito bom. Chegou o Marcelo da Tintas Brasília.
Então eu vou fazer negócio. O Marcelo não tem vassoura, não tem microfone para vender, ele tem Tintas Brasília para vender, mano. Hoje eu tenho duas. Que uma me deu oportunidade lá atrás, que é o Impel, pistolas, né? E equipamentos. Inclusive é parceira aí, mas da Tintas Brasília. Tintas Brasília, uma não ocupa o espaço da outra. Mas você sabe administrar, Sim. né? As duas Não, mas né? aparece pasta todo dia, se você quiser. Toda semana, todo mês. Hoje não dá. Hoje o meu foco é Brasília e o Impel, porque é o Márcio da Brasília. Né? Então não adianta já o foco. E se você, como representante, eu tive essa oportunidade, né? Eu por isso que eu aproveito e tenho. Porque quando eu estava lá, nós éramos eu sou o número 4, né? Que nem a gente falou, e ficamos lá com 8 vendedores durante muito tempo. E eu, da indústria, fiquei sozinho há muito tempo. Tinha alguns caras que vinham, veio o seu Calp também lá. E por que eu optei? Eu falei, pô, aqui tem muitos itens. Tem um concorrente nosso que o slogan dele é demais. Eu visualizo isso aí, eu tiro o chapéu. São tintas que cobrem a terra. Né? Vocês devem saber quem é, que é a Sher Williams, né? Isso aí eu tenho na cabeça desde jovem, né? Quando eu comecei a trabalhar. Tudo que você olha, você vê tinta, né? Tudo. Então, pô, eu estou num lugar aqui, onde o meu patrão tem 5 laboratórios dedicados a cada uma linha, e eu tenho livre trânsito em cada um dos laboratórios. Eu posso vender, eu centralizo, eu racionalizo o meu tempo, né? Eu não preciso ir em tal firma, então eu faço um negócio no laboratório 1, no laboratório 2. Para que eu tenho a necessidade de ter uma outra carteira? Eu pensei isso no imobiliário, né, Marcos? Então, eu falei assim, se eu tenho dentro de casa, por que eu vou buscar fora? Se eu tiver que brigar com o meu diretor, eu vou brigar com um diretor, vou brigar com um gerente, vou brigar com o mesmo cara da expedição, com o mesmo crédito, com o mesmo financeiro. E dentro desse raciocínio, a empresa hoje está vendo a gente. Ela teve um momento que ela preferia dividir as carteiras, né? Marcelo sabe disso aí. Hoje não, vocês estão nos privilegiando com carteira similares, né? Automotiva, imobiliária, e isso está nos dando mais vontade ainda, né? Quando foi falado aqui, pô, o cara ainda tem vontade. O meu desafio, aqui já fica como testemunhado aqui como a imobiliária, né? Registrado. Tintas imobiliárias, no ano 2025 nós vamos consolidar, vamos transformar numa carteira tão grande quanto é a indústria, quanto é a prefeitura. Corre. Mas eu entendo essa visão. Ai, aquele troféu que eu tava almejando. Mas eu nunca ganhei de primeiro lá, por incrível que pareça. Mas não tem problema. Não baixou a cabeça. Não, mas é um desafio que a gente abraça, né? E a gente sabe como é diferente a atuação dentro de imobiliária, automotiva, cenários completamente diferentes, mas eu acredito que, poxa, a gente já... Uma história de tantos anos, né? Que é a nossa vida, né? Eu devo a minha educação, tudo que eu tive de privilégio a Tintas Brasília, né? A minha criação do meu irmão, meu pai e minha mãe fizeram com Tintas Brasília. Então agora a gente sabe o desafio que é a imobiliária dentro da Tintas Brasília, aonde eles querem chegar e por que não a gente levar esse resultado. É desafiador, a gente sabe, né, como tem sido, mas é um comprometimento que eu não enxergo como não ter, né? Mas se vocês conseguiram, vamos lá, seu Celso, o senhor conseguiu fazer a Zona Sul ABC? Peraí. Eles estão me encurralando e você tá dando força. Sei que é foda. Assim, deixa eu lhe falar. É desafio. Por quê? E isso é importante para você novo. Você está com a idade que eu estava entrando praticamente lá na Brasília. Eu cheguei com 36 anos lá, você está com 38, então é muito novo. Eu me vejo assim, com a energia, então eu vejo isso em você e tudo. Mas é importante ter em mente que cada dia, o dia que passou, o nome é passado. Tudo é um desafio. Vendas. Todo dia, houve um comentário, não sei se foi nos podcasts, que eu chego no dia 25 eu fico louco. Não, para nós, Qualicolor, todo dia é dia 1º.
né? Por que é todo dia 1º? Porque no dia 30 que fechou o mês. Então, quando chega no final do mês, ele é consequência do que você fez ao longo. Não se preocupe em chegar no dia 25, não deixe para se preocupar no dia 25, sendo que o dia 1º você tem que se dedicar. Então, essa é a importância de um vendedor, saber que é daqui para frente, é sempre daqui para frente. O seu histórico vai ajudar, talvez, para abrir portas, né? Sim. Mas não, eu chego lá, mas não te garante eu não nada. vendo. Aí tá o seu Clair, o seu Edson lá na porta com tapete vermelho, porque eu vendi lá em 2005. Não, lá é um dia, o Clair espera, a Renata hoje, espera cada dia que eu venda mais. Ela me mandou os gráficos ontem dos vernizes, e eu tive uma queda muito grande lá, eu preciso saber que a minha história não vai fazer aquele gráfico subir sozinho, né? Depende do trabalho da Thaís, do trabalho dos componentes que trabalham conosco. O senhor tem essa visão. Mas tem representante que no know-how do seu Celso que não pensaria da pode achar que tá sabe uma garantido. coisa que eu vejo muito e que isso não cabe mais no nosso mercado? É exatamente isso, Celso, assim. Dia 1 ao dia 30. Aí chega, eu tenho que fazer dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, como se fosse dia 1. O primeiro dia eu tenho que correr. Aí eu quero finalizar meu mês top, maravilhoso, no dia 30. E aí, sabe o que acontece? A gente escuta assim, não, é porque o cliente só passa no último dia, só passa meia-noite, Não! Você não é isso. É que fez isso. Você permitiu isso. Você não pode chegar no último dia dependendo para fechar o seu número. Não pode. Gente, é desgastante demais no primeiro e no segundo dia do mês, dia 1, dia 2, quando acontece isso dia 30. Não tenha dúvida. Você vai criar um vazio, vai criar um vazio. E isso que eu falei aqui, né? A gente tem que dar mérito aqui para as pessoas. Teve um representante aqui, um palmeirense, que ele é que todo mundo zoa ele, vocês dois, é o Barbosa. Ele falou mais ou menos as mesmas palavras que eu falei, que ele disse que ele fica até com urticária se ele não tirar um pedido por dia. Ele falou isso aí. E isso aí é mais ou menos o raciocínio, né? Todo dia 1º pro Barbosa. Ele não quer chegar lá no dia 30, porque você tem que pensar que essa cultura que foi criada pelos vendedores e pelas empresas de querer fechar o mês, você vai estar desgastando lá o seu cliente. Puta, chegou o Márcio. Hoje, que dia é hoje? O Márcio está aí na porta, dia 29. O cara já lê todo o cenário. Márcio, eu tenho um compromisso. O cara sai lá pela porta, né? Porque ele não vai te dar o pedido. Nessa posição que você está falando, Celso, já parou para pensar que a concorrência já foi antes, não deixou pro último dia? Exatamente. Sim, além de tudo, tem a concorrência, né? Aconteceu isso comigo mês passado, foi fantástico. Eu adiantei num grande player que eu tenho e fechei um acordo com ele. Aí peguei o pedido, tal, lá pro dia 15, tranquilão. Putz, você vê a concorrência dia 24, 25. Tudo correndo atrás do rabo ali. Implorando, Eu não quero saber de ti. Implorando O Márcio já levou tudo aqui. E eu tava tranquilinho, eu já tava enchendo a cabeça do cliente do nosso acordo do mês seguinte, que é esse mês. Mas eu tava tranquilo. Falei, quando você deixa realmente pra última hora... E aí você corre o consegue risco se do planejar, porque se você chega num dia 20 já com um número bacana perto de onde você quer chegar, você consegue se planejar para o mês seguinte. Você vai controlando. Você já ajusta o leme, então tá faltando aqui, eu vou precisar fazer isso. Mas é questão de organização, né? Porque às vezes a pessoa vai muito, né, por conta dormiu, acordou, aonde que eu vou? Não, você tem que fazer todo o seu planejamento. Você tem que fazer o seu planejamento olha, minha semana vai ser assim, e aí por isso o leme, né? No meio do mês você conseguir olhar onde faltou, aonde pode ir, para você chegar, porque se você chegar atrás de número no fim do mês, você tá isso aí tá nos dois primeiros itens, tá na disciplina e no foco. São as duas Eu procuro hoje, fazendo só São Paulo, até o dia 17, 18, ter visitado todos os clientes. Isso é um método de trabalho. Isso que aí sobra 2 semanas pra você, peraí, teve lá o cara que eu visitei dia 4, deixou o negócio por dia 20. E aí você faz o famoso avião, né? Esse só vai onde dá o... entendeu? Né? Você não precisa ficar ali
sei lá, correndo atrás. Tá vendo? Tô aprendendo com os caras top. Eu vou... pode Essa falar. questão aqui do todo dia 1º, a gente aprendeu muito na indústria. A indústria a gente trabalhava com o planejamento, a triangulação que nós falamos, né? Que a gente fazia o desenvolvimento dentro das montadoras e eles indicavam lá para quem ia injetar e pintar e a gente ia fazer a venda. Então você trabalhava em Manaus, né, demanda o tal de forecast, mais uma palavra aí. Forecast, ele... Cadê o caderno? Na realidade, forecast o cara te dá um planejamento do que ele pode vir a comprar, né? Então o cara, nos próximos 6 meses eu vou comprar 2.000 litros de tinta por mês. Aí o Thaís trabalha no suprimento, vai lá, se planeja e tal. E o cara lá que pinta, ele vai falar assim, então vamos fazer aqui o pedido. Então a gente trabalhava, a gente fazia a roda girar e aí pegava pedido de 3 meses, de 6 meses. E aí dava abertura, você já estava com uma carteira para você pensar já para daqui 8 meses. É um negócio assim muito legal. E você sempre achando que... Então tudo que está acontecendo hoje é resultado do planejamento que você fez lá atrás, 4, 5 meses. E você dá para trazer isso para a repintura automotiva. Exatamente. Ou para o varejo. Pro varejo. Porque você levar uma visão, eu entendo que é você levar uma visão de indústria para o cara que tem a loja, que o cara que é comerciante. O comerciante vendo isso cara, aí, porque muitas vezes ele está ali atolado com todas as atividades dele, administração de 5 lojas, como que eu faço, 10 lojas, e aí você conseguir apresentar para o cara, claro, de uma forma talvez mais menos, né, mais desconstruída, você falar para o cara, existe uma possibilidade de fazer um forecast, porque como que tá o seu sistema? Aí quando você pega um cliente que tem, né, um sistema ali bacana, que o cara consegue enxergar todo o estoque dele, você ensinar para o cara, é muito cara, legal. né? Exatamente. Ele está te vendo como um aliado. Ele não o cara é só um vem cara aqui que para vai me empurrar vender. o produto Então, dele aqui em mim. É claro que você precisa do tempo desse responsável, né, para ele comprar a tua ideia e enxergar o que você está querendo, mas só Isso de já é resiliência, né? Que você mas tem se que você conseguir mostrar aos poucos para ele, olha, existe a possibilidade de a gente fazer um forecast, ou você me permite eu passar na tua loja com tanto tempo do mês, eu passar, dar uma olhada no teu estoque, repassar o teu estoque, a gente já pensar num pedido, você trabalhar para o cara, de fato, o cara tem que enxergar que você está trabalhando para ele. Sim. Tanto na parte de administração, é claro que você tem que ver, né, onde você vai fazer isso, quem são os clientes que você vai fazer isso, que são os que vão te trazer retorno, mas o cara te enxergar de uma forma assim, não, ele não tá só querendo me empurrar produto, ele quer me ajudar a fazer essa administração e depois tem a outra ponta que também a gente enxerga, o pós-venda, você também ajudar o cliente a trazer clientes, né, que a gente também tem esse ponto de fazer o evento lá na loja do cara, então ele não te enxerga mais como só um vendedor que tá indo lá querer arrancar pedido de mim. Não, o cara tá trazendo um negócio para mim, produto bom, que é o mínimo, né, que a gente tem que oferecer, mas produto bom e uma forma de enxergar o negócio, né? Então, às vezes a pessoa fica tão submersa no trabalho ali dele que você chega oxigenando, trazendo outras práticas, né, de outros ramos, porque isso é uma visão de indústria. Você conseguir levar para um comércio é muito bacana, né? Você agrega valor, né? Porque assim, Marcelo, sempre vai ter alguém querendo oferecer coisa pro cara. Mas esse cara é um imediatista quem tá oferecendo. Ele fala, não, o Márcio aqui ele faz um planejamento comigo de vendas, né? Ele tem perspectiva de poder divulgar o produto para mim, ele tem uma reserva lá para mim, a gente faz um trabalho na minha região. Ele entender que a sua empresa não tá ali só para fazer a alavancagem do negócio e você... Agora eu já vendi pro Marcelo, agora eu vou vender pro Mário, mas eu vou vender para... O cara sentir que não... Quem que tá aí na recepção? É o meu aliado que tá chegando. O cara entender isso aí de você, né? É tão gostoso chegar no cliente. Teve um cliente que eu era o patinho feio, né? Tipo assim, depois que atendi o fulano, Betano, o jogo virou, graças a Brasília, os produtos, as condições comerciais, que hoje eu não preciso nem marcar a hora pra chegar nesse cara. Isso é bom demais, né? Mas marca, viu? É bom, mas marca. Isso aí é importante, falou. Marca.
Ah, sim. Isso aí sim. faz parte da disciplina, porque a gente não sabe do estado do humor das pessoas. Sim. Mas é que E ele hoje... vai entender, ele fala, pô, esse cara me conhece há 30 anos, eu Sabe o tô que indo aí, posso ir? Seu Vai. Celso, é legal que Demonstra isso aí pro cara. esse cliente, quando eu vou falar de negócio com ele, aí eu marco. Quando eu vou lá pra tomar um café, eu não marco e ele me atende. Aí ele fala, o que você quer aqui? Eu te passei o pedido. Ele fala, não, já... Isso aí é legal. Mas antes ele, nem tomava o café, sabe? Então hoje ele reconhece e dá importância pra Brasília, pro Márcio da Brasília. Isso eu acho fantástico. Legal, como pessoa, né? Sim. Isso é bacana. Hoje a gente tem mais 5 minutos ali e eu queria pedir para o Celso e para a Thaís falar um pouquinho só, finalizando, e a gente agradecer eles, de todo mundo, nome por nome, do pessoal da Qualicolor. Tá bom. Começar. Bom, ali pela ordem, né? Assim, né? Não dá para pôr por ordem, mas tudo bem. Tem não é por mais importante ou menos importante. Né? Mas se eu não falar, eu talvez nem entre em casa hoje. É a Rosimeire, né? A esposa, que é o alicerce, né? Foi o Porto Seguro durante todos esses anos aí. Deixa eu só contar uma situação. A minha mãe, no caso, é quem faz toda a administração financeira. Né? Coincidente. No caso, minha mãe, ela faz toda a administração financeira da vida da nossa família. Ele é o financeiro. Então minha mãe sempre. Pessoal, né? Ela é muito organizada quanto a isso, sempre teve uma visão assim admirável sobre gestão financeira. Então toda a grana que entra, isso foi uma coisa que eu aprendi em casa, toda a grana que meu pai levava para casa era minha mãe que cuida, tanto que eu brinco, né, que sem minha mãe, meu pai fica sem dinheiro em 2 dias. Ao lado de um homem médio, sempre tem uma grande mulher. Então a minha mãe faz tem que pedir vale para esposa. Então tem a Rosimeire, né? Thaís está me ajudando agora bastante. O Valdir, desde o início me ajudou. Zona Sul, ele faz lá. Então, extremamente importante, profissional de primeira linha. José, que não precisa comentar, né? Todo mundo conhece o José da Brasília. Seu Cléber tem um respeito danado, a turma, seu Edson, deixa eles a liberdade, agradecer, né? A liberdade que eles dão para os nossos funcionários dentro da Brazilian Color, né? Aí tem a Viviane, que ela faz um meio de campo maravilhoso lá dentro. Viviane, totalmente, assim, uma pessoa extremamente profissional, diligente demais. Extremamente competente, muito competente. Comprometida. Ricardo, sim, também, Ricardo nota 10, ele faz revenda conosco, né? Rosário tá... E aí, para vendedores, talento, não tem idade. Rosário veio em 2017 já com 50 e tantos anos. Então, o cara tinha um talento nato para vendedor e está nos ajudando muito, né? Temos encerrando, né, que é o Bernardo, em Manaus. O Bernardo nos ajuda na repintura automotiva em Manaus e nos dá suporte técnico na parte de botijão de gás e outras coisas lá dentro. Então, e ali no dia a dia, Iraci também nos apoiando, organizando nossa bagunça, né? Organizando a nossa bagunça e temos... Muito bem formada. De peso. Muito bem formada. Estamos tentando conseguir mais gente, né? Então, nós precisamos de vendedores, né? Já deixa eu comentar aqui, né? Mas dentro daquilo, né, que a gente estava comentando, a gente sabe do desafio, porque a gente sabe do tamanho do negócio que a gente tem oportunidade de estar à frente, e precisamos de pessoas, é o meu desafio, né, trazer as pessoas, desenvolver e com lealdade, né, que a gente consegue construir isso, tanto que esse time é um pessoal que já está há um tempo. É um time antigo. Isso, então... Sabe que eu fico inconformado? Uma pessoa chega de fora, fica pouco tempo, acho que já tem que ser... É o que eu falo, um colorista aprendeu a acertar cor, já sai que é montar uma loja. E um vendedor começa a trabalhar na Qualicolor, já, no exemplo, já quer tomar outros ares. Tudo no tempo. Eu penso, tudo no seu tempo.
você vai prosperar, você vai crescer. pessoal Nós fala, somos democráticos confia no lá, processo, nós né? temos essa, a gente dá liberdade, porque como a Brasília nos dá liberdade, a gente dá liberdade, a gente não pode as pessoas. Isso aí eu acho que faz bem. Mas o maior componente da nossa equipe, né? O seu Edson brinca comigo que não, que eu trabalho para mim, é a Brasília, né? Então seria o componente básico que nos dá oportunidade para tudo isso aí, e a gente poder encontrar pessoas como você, a Renata na parte automotiva lá, né? Pessoal do laboratório, assistência técnica, o Diego, excepcional, Márcio Alencar. Então, são pessoas que estão lá para nos ajudar e nos dar suporte, né? Tem o Aguinaldo lá, Silvão, no Epox. Silvio no O Epox, Edmilson né? que fez um trabalho muito bacana esse ano também com a gente, né? Técnico. Se tiver deixando nomes para trás, Tirando o né, Marcos mano? que não dá desconto. Todos os outros. Marcelo, muito bom, rapaz. Mas dá um Exemplar, descontinho família, pai de um campeão mundial. A gente, para finalizar, eu escutei muito a história da Thaís, da loja que você visitou, resiliência. Você sabe que nós passamos por isso, né? A minha família, no futebol existe um ciclo, que eles chamam, né? Então terminou uma Copa do Mundo, vai ter a outra, existe esse ciclo. E nesse ciclo, entre um campeonato e outro, o meu filho não foi nenhuma vez para a seleção. E quando ele veio para o Brasil, de férias, a gente já estava conformado e já estava bolando para que ele fizesse, a gente aproveitasse ele o máximo possível. E no dia que foi ter a convocação, eu estava na Zona Sul, eu estava com o Felipe. No Felipe do Álamos. E aí a gente conversando ali né? no desculpa. Uhum. E aí a gente conversando e eu falei, eu não quero saber de ver a convocação não, porque era certo que ele não ia. E todo mundo da família não ia ver, mas todo mundo escondido foi ver, porque a curiosidade é maior. E eu lembro que eu entrei no carro e falei, vou dar só uma olhadinha. Aí eu vi o nome dele e falei, tem coisa errada. Por que ele tá fazendo aqui, né? Tá errado isso. Na nossa cabeça, tá? E ele nunca cobrou. Ele, não, minha hora vai chegar e tá tudo certo. E aí foi. E aí começou a Copa do Mundo, tal, e começou. E aí pegaram o treinador do Brasil e... Pô, meu... Por quê? Eu queria que você me falasse, porque ele não estava no ciclo e foi criticado, porque existe uma pessoa que estava no lugar, ou algumas pessoas, que teve que sair, né? E que teve que sair para ele entrar. E aí o cara começou, porque foi o maior exemplo que eu tive de resiliência, porque ele não estava no ciclo, em nenhum minuto ele reclamou, em nada. E começou o período de teste, começou os treinos, e começou isso, e começou aquilo. E ele se destacando, e quando ele chegou ali, ele nunca foi maior que ninguém. Ele era mais um dentro do grupo. E isso, quando você começou a contar, começou a me vir no filme, é uma coisa assim normal que nós vamos passar. Porque... você vai vencer nesse mesmo cliente e você vai virar e vai falar assim, agora entendi. Por que eu fiquei com raiva aquele dia? E isso é uma coisa bacana. Né? Nós temos um cliente no interior, um cara que a gente gosta muito. E no primeiro contato com ele, tudo para nós era não. Tudo. Porra, foi um e nunca, a gente conversava dele todas as vezes que a gente ia ou voltava do interior, mas nunca com raiva, nada disso. Montando estratégia para provar para ele que a gente era capaz. Sim, fazendo o trabalho, né? Agora há pouco tempo, ele nos chamou e falou assim, eu quero trabalhar com vocês, caramba. Vocês não têm proposta? E nem por isso foi assim, agora eu vou pisar nele, agora eu vou descontar. Não, vai na boa. Porque é isso que nós lutamos. Vai mais feliz, hein? Mais encurvado ainda. Vai lá. E assim, nós continuávamos visitando ele, ter uma amizade. Jean Collor, um forte abraço. Parceirão de automotivo, agora imobiliário. Olha,
E. Eu tenho que falar primeiro. Se é bom os cursos que tem no Vai Jean. matar a gente. Peraí. Mas se é bom os cursos do Jean, se não é bom, eu não quero nem saber. Mônica, ninguém cozinha igual o que você faz. Você sabe o que é engraçado? É inacreditável. Ele se propõe a fazer tudo. É Jean o nome dele? Comida, bebida, organização. A gente só vai. E os técnicos fazem o trabalho deles. Inclusive, eu imagino o que ele deve fazer. Ele vai pessoalmente fazer o convite pros caras que... Isso aí é Não, e a excepcional, mano. Mônica fica, enquanto tá Imagina, dando o curso, o orgulho do cara que tá recebendo o convite, né? Não, E e a outra, esposa né? dele que cozinha, sabe? Enquanto tá tendo o Legal curso, ela demais. fica cozinhando ali na hora. E é cada dia um prato que você fala, eu desacredito Deixa eu disso. finalizar a sua situação que eu tô... Mônica, eu não vou vender mais pra vocês, mas eu vou ir pra comer nos cursos. Celso, obrigado. Thaís, Valeu, muito obrigado. obrigado. Pode ir. Celso, obrigado. Finalizar, Thaís, por favor. obrigado, é um prazer. Obrigada. Espero vocês mais vezes, com clientes também, Sim. tá bom? Isso é uma coisa importante. Eu preciso levar um cliente e eu quero conversar com o cliente aqui. Tá aberto para vocês. Vamos. Com o cliente que vocês quiserem. Com a linha que vocês quiserem. Com o Porque que aqui não vocês tem quiserem. linha, aqui é Tintas Brasília, é o que eu falo. A Qualicolor é minha empresa, Mock Ribeirão Representação, não tem linha. Eu trabalho pra Brasília. Não Se a gente importa a estiver linha. falando Tintas Brasília, vocês podem. Poxa, eu preciso levar esse cara. Pode trazer. Pode Tá vir. ótimo. Muito obrigada sempre pela convidado. oportunidade. Vamos estruturar isso, a gente vai combinar certinho. Agradecer aí Obrigado mais uma vez. a oportunidade, Marcelo. Obrigado, Celso. Márcio, parabéns pelo programa de vocês aí. Espero que ele multiplique e que tragam o objetivo maior, né? Que é para os novos representantes aprenderem com as lições Esse é o das objetivo, outras pessoas Celso. que estão. Esse é o objetivo. Então, parabéns pela iniciativa e vamos em frente, tá? Tamo juntos. Pessoal, boa noite, obrigado. Boa noite, Telado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Ai, porque eu tô precisando fazer xixi.